Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde não, nem sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, né? Mas hoje eu vim aqui fazer um vídeo para explicar para vocês algumas coisas e também falar um pouquinho sobre a matéria da terceira e quarta semana. Mais especificamente, eu quero falar um pouquinho da última parte. Eu postei alguns vídeos muito bons do YouTube para vocês sobre essa matéria e tudo, mas eu gostaria de explicar um pouquinho do meu jeito, mostrando algumas imagens que eu tenho, então é por isso que eu resolvi fazer. Mas antes de falar sobre a matéria em si, queria lembrar vocês que a partir dessa semana, é a quarta semana, a gente está finalizando para a entrega de PET, né? Então, depois, essa semana é a última semana, vocês vão fazer a quarta semana. No caso aqui, a gente tem a terceira e quarta semana juntos de atividades, no caso de vocês, mas finaliza essa semana e a partir de semana que vem, provavelmente a gente vai organizar para recolher. Quem está fazendo os formulários pelo Google Sala de Aula, né, pela plataforma de aprendizagem lá, a gente tem feito os formulários e vocês, no caso, tem que preencher dois. O referente à primeira e segunda semana e o referente à terceira e quarta semana. São dois formulários na parte de física que vocês precisam preencher. Se vocês conseguirem preencher os dois direitinho, vocês vão ter a carga horária completa e vão ter ok, tá? Só explicando, quando você deixa de preencher algum formulário, não entrega o PET, ou você tem duas opções, né? Ou você faz o formulário, os dois formulários, ou você entrega as fotos do PET como vocês fizeram no último bimestre. Eu simplesmente acho mais fácil os formulários, mas é uma possibilidade de cada um, né? Mas lembrando, para você receber a carga horária, você precisa entregar tudo, as duas, o preenchimento dos dois formulários ou as fotos referente aos dois formulários que referem-se à primeira e segunda semana e terceira e quarta semana, né? Então, é um total das 4 semanas que dão a carga horária para vocês. O que é a carga horária, gente? A carga horária é como se vocês estivessem participando das aulas, é presença na sala. Então, se você deixa de entregar o PET preenchido, seja pelo formulário, seja por meio de foto, o que você está fazendo? Você está faltando de aula durante um mês, tá? Porque ele equivale a um mês. Se você não faz isso, você está faltando a aula durante um mês e não tem essa carga horária como ok lá no sistema da gente. Então, por favor, não deixem de fazer os PETs ou pelo formulário ou também aí no próprio material, no caderno, que vocês preferirem, mas tem que fazer tudo. Quem já tem preenchido pelo formulário aqui que eu tenho recebido, por favor, verifiquem se você já preencheu os dois, porque se você preencher só um, não dá para colocar como carga horária completa, tá bom? Continuando aqui, eu disse que hoje eu ia falar um pouquinho sobre a matéria, especificamente vou falar sobre lentes e a ótica da visão, que é a última parte da matéria que a gente está lá no PET, e ela é bastante interessante, eu gosto bastante de falar sobre ela, por isso eu trouxe o material para explicar um pouquinho para vocês sobre ela, tá bom? Vamos lá? Ok, então a gente vai falar um pouquinho sobre lentes e a ótica da visão, mas eu vou falar mais especificamente, né, sobre a questão da ótica da visão. Vou falar bem brevemente sobre a lente, eu nem vou falar um pouquinho, não vou falar em relação aos tipos de imagem que a gente tem nas lentes, não vou falar sobre tudo isso. Eu coloquei uns vídeos do YouTube lá para vocês verem que é bastante legal, assim, explica bastante coisa. Nesse daqui eu vou focar mais na ótica da visão, tá bom? Mas eu vou falar só um pouquinho para dar uma introduzida. Então, o que acontece? A nossa visão ela é baseada nos princípios das lentes. E o que são lentes? As lentes são materiais formados por dióptros. O que são dióptros? São superfícies transparentes, tá? E homogêneas, onde a luz ela consegue passar de um meio para o outro, ela consegue passar por esses meios, tá bom? Normalmente essas lentes elas são constituídas de vidro, acrílico ou cristal. Todos são materiais transparentes, vocês podem perceber. Então, por serem transparentes, né, a luz consegue passar por eles, e quando elas passam, acontece o fenômeno básico que é a refração, especialmente, claro que tem um pouquinho de reflexão, mas a refração é o fenômeno predominante nas lentes,
E o que é a refração? A refração é quando a luz passa de um meio para o outro, ou seja, meios diferentes. Por exemplo, a lente, ela normalmente está no meio ar, né? Então, a luz está saindo do ar para a lente, que é um vidro ou um cristal. Então, ela está mudando de meio. E quando a luz muda de meio, o fenômeno que acontece é a refração. Por quê? Porque muda a velocidade de propagação dessa luz. E quando essa velocidade muda, ela altera a propagação. A luz que teria que andar sempre em linha reta, ela sofre desvios, tá? Que podem ter características diferentes de acordo com os índices de refração que cada meio tiver, tá? Então, aqui tem alguns exemplos onde a gente usa lentes, as lupas, né? Os telescópios, microscópios, lentes de contato e os óculos, que é o nosso foco aqui hoje. Tem também as câmeras digitais que a gente usa para visualizar, né, para dar foco, fazer aumentar, né, as câmeras digitais para as fotos, né? Então, tem várias aplicações das lentes no nosso dia a dia. As lentes partem dos princípios básicos. Elas podem ser a partir de superfícies côncavas e convexas. A gente viu, quando a gente falou de espelho esférico, que o côncavo é quando a gente pega uma superfície esférica, corta determinada calota dela, e a côncava é a parte interna e a convexa é a parte externa. No caso das lentes, a gente usa que essa superfície vai ser uma superfície transparente, formada como aqueles materiais que eu já falei anteriormente, né? Então, vai depender de onde o observador observa, ele vai estar em contato com um tipo de lente diferente. Pode ser côncava, convexa ou plana, tá? Então, a gente tem, por definição, dois tipos de bordas, tá? Dois tipos de lentes. As lentes que são formadas por bordas finas, que normalmente tem como uma das faces a parte convexa, tá? Então, a gente tem a biconvexa, ou seja, são duas partes formadas, as lentes são formadas por duas partes convexas, são as partes externas, lembrando que essa parte aqui é convexa. Tem a plano-convexa e tem aqui também o caso da côncava-convexa. Do lado de cá ela é côncava, do lado de cá ela é convexa. Côncava interno, convexa externo, tá? Essas bordas finas ou delgadas, a gente vai ver que quando elas estão no meio ar, elas são consideradas lentes convergentes, tá? A lente convergente, ela tem uma característica específica que a gente vai ver daqui a pouco. Tem as bordas grossas ou espessas, que normalmente a base principal é as lentes côncavas, tá? O que é a côncava que eu falei? É a parte interna de uma calota feita a partir de uma esfera, né? Então, aqui, ó, eu tenho duas superfícies côncavas, então ela é chamada de bicôncava. Eu posso ter também uma plano-côncava, de um lado é plano e de outro é côncavo. E a última é a convexo-côncava, de um lado é convexo e de outro é côncavo, né? Todas essas aqui são chamadas de bordas grossas, porque olha só, aqui na superfície dela sempre forma uma superfície meio plana, assim, que é o que dá o nome à borda grossa, tá? A gente tem aqui, eu esqueci de mostrar lá atrás, nesse cantinho aqui tá mostrando como é o formato delas. Depois eu vou mostrar de novo, porque aqui vai ficar em cima da imagem. Aqui também tem, tá? A côncava é como se fosse uma reta com setinhas para dentro, né? No caso das divergentes, que a gente vai ver aqui. E a anterior, a setinha normal. Então, a gente tem uma reta com duas setinhas, cada uma em uma ponta. As lentes grossas, né, ou espessas, elas são chamadas de lentes divergentes. E a gente vai ver como que isso funciona. Então, o que acontece? Sempre quando a gente tem uma situação onde essas lentes estão no ar, que é o índice de refração do ar, ele é menor que o de um vidro, por exemplo, que forma uma lente, né? Então, nesse caso, sempre a gente vai ter uma definição desse tipo. Como eu falei, esse desenho aqui onde as lentes são definidas a partir de setinhas para cima, é uma lente convergente, que no caso é as lentes de borda fina, tá? No caso da lente de borda fina, quando ela está no ar, todo o raio de luz que eu incido paralelo sobre ela, eles vão convergir num único ponto, tá? Eles vão refratar
e vão convergir para um único ponto. Por isso que ela tem esse nome de convergente. Incido luz paralelamente a essa lente. Quando ela incide, ela passa para o outro lado, sofrendo refração, mas aí esse desvio sempre vai acontecer no sentido de encontrar um ponto, que no caso é o foco imagem dessa lente. No outro caso aqui, a gente tem o caso da lente divergente. Observem que o desenho da lente divergente é com a setinha apontando para dentro, tá vendo? Sempre que a gente tem uma lente divergente, a gente vai ter, quando a gente incide a luz paralelo, ela passa para outro meio divergindo, ou seja, ela não vai para um único ponto, ela diverge. E quando a gente prolonga esses raios que divergiram, aqui a gente encontra um ponto, também é o foco imagem, né? Mas para isso a gente tem que prolongar, porque o foco imagem na lente divergente está do mesmo lado de onde eu incido a luz, tá? Então, no caso aqui, as lentes divergentes, que vão ter esse fator aqui, né? Elas vão se espalhar, ou seja, elas vão se afastar uma das outras depois que passa pela superfície da lente, e aqui elas vão se unir, né? Então, por isso, convergente e divergente. Se vocês pensarem no nome, é bem tranquilo de imaginar isso. Só quero deixar claro que esse fato de ser convergente e divergente, ou seja, da lente fina ser convergente, da lente grossa ser divergente, só é válido para quando a gente está falando que essas lentes estão inseridas no ar. Se tiver uma mudança de meio, esse fator de convergência e divergência pode mudar, e é isso que está sendo explicado aqui. Mas o que a gente precisa pensar agora é no ar, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a visão humana, tá? O olho humano, ele tem um princípio baseado no princípio das lentes, tá? E dois pontos principais que a gente tem no olho são formados de lentes que têm características específicas. A córnea e o cristalino. Essas duas partes do olho humano são lentes, tá? Todas as duas lentes são lentes convergentes. Uma é côncava convexa e a outra é biconvexa. As duas são lentes, como eu disse, lentes convergentes. E o que tem isso de especial? Ele vai ajudar a pegar a luz que está no ambiente e captar para formar a imagem dentro do nosso olho. Então, primeiro vamos começar a ver o que é a córnea, né? A córnea é a lente que vai refratar os raios de luz, né, que vão entrar no nosso olho. E ela é responsável por formar a estrutura interna do nosso olho. Então, aqui a gente tem algumas imagens. A córnea é essa parte aqui, ó. Tá vendo que está representada a córnea, a parte externa. Depois a gente tem a íris. Lembra que a íris é aquele pontinho preto que a gente tem aqui no olho, né? É a porção colorida. Tem a pontinha preta e tem a porção colorida. No meu olho é castanho, né? Então a minha íris é castanha. Ela fica atrás da córnea e a função dela é regular a quantidade de luz que entra no olho. Eu posso entrar 1 milhão, né? A pupila, que já é a parte central, é a parte pretinha, é onde a luz passa. Lembra que a pupila ela dilata e fica menor quando tem mais ou menos luz, né? Lembra? O cristalino, que é bastante importante dentro da ótica, a gente vai ver isso. Ela é uma lente biconvexa que tem qual é a função, né, dela? Focar a imagem para que a gente consiga ver com nitidez. E a gente vai entender como que ela foca. Ela vai pegar essa imagem e, através da ajuda de uns músculos que a gente tem, que são músculos ciliares, vai mudar o seu formato para a imagem formar num ponto específico, que a retina é onde a gente tem que formar nossa imagem dentro do olho, tá? Então, a retina é uma membrana que fica aqui atrás do olho, tá? Ela é uma membrana bastante fina, que forma toda a parte aqui atrás do olho, e é nela que a imagem é formada. Então, a luz ela é focalizada a partir do cristalino para formar a imagem aqui nessa retina. Ela tem alguns receptores que vão transformar a luz em impulsos elétricos para levar para o cérebro interpretar e falar qual é essa imagem que eu estou vendo, né? Então, ela é muito importante também. Tem o nervo óptico, que é aquele que vai transportar
toda a informação que a retina coloca, né, e vai levar para o cérebro interpretar. E a parte externa aqui, que é chamada de esclera, né, que é a parte que forma o globo ocular. Tá? Então, tem essas partes aqui, algumas que dentro da física são mais importantes que outras. Então, vamos ver. Como eu disse para vocês, a parte que a gente tem aqui... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a minha imagem. A parte que a gente tem... O que tem de especial? As duas lentes que a gente tem é a lente da córnea e a lente do cristalino. Elas que são as principais responsáveis por formar as imagens que a gente consegue ver com o olho humano, né? A córnea é uma lente que tem um índice de refração de 1,38, é próxima de um vidro, né? O grau de convergência, gente, o que é um grau de convergência? A convergência ou a divergência de uma lente é quantos graus que aquela lente tem. Lembra que quando a gente usa um óculos, a gente precisa comprar de acordo com o nosso grau, ou seja, com quanto divergência que a gente precisa que aquela lente tenha para que eu consiga enxergar bem. Então, ela é dada em graus, essa divergência. Eu espero que lá nos vídeos que eu postei vocês tenham visto direitinho e é a partir dessa divergência aí que a gente compra os nossos óculos também. Tem o cristalino, que eu disse que ele é uma peça bastante importante, ele é uma lente convergente que vai mudar o seu formato com a ajuda de alguns músculos para que a imagem sempre se forme na retina, tá? Então, vamos supor aqui. Eu tenho aqui meu olho, tá? E eu preciso que a minha imagem se forme aqui no final, que é onde fica a retina. Eu tenho objetos a diferentes distâncias. Alguns objetos estão muito longe, outros estão muito perto. E para que a imagem se forme sempre no mesmo lugar, esse cristalino ele tem que alterar o seu formato, fazendo um processo que a gente chama de acomodação. E o que isso faz? Faz com que, quando tanto um objeto mais longe quanto mais perto, ao invés da imagem se formar em diferentes posições, ela sempre se forma no mesmo lugar. Imagina nesse objeto aqui que está mais perto, se o cristalino não tivesse o papel dele de mudança, imagina a imagem formando aqui. Então, nesse caso, quando a imagem forma aqui, eu não tenho uma visão boa, eu não consigo ver direito aquele objeto, tá? Para a imagem eu conseguir ver, que o cérebro conseguir interpretar essa imagem, ela precisa ser formada na retina, tá? Então, o papel do cristalino é esse, fazer a acomodação da imagem em cima da retina. E uma coisa importante, tá, gente? A imagem que a gente tem no olho é de uma lente convergente e a imagem, ela é sempre invertida. Então, eu vejo um objeto que está direito, ou seja, ele está em pé, por exemplo, mas lá dentro da minha retina, ele está sendo formado de cabeça para baixo, invertido. Só que, como essa informação é passada para o cérebro, quando isso acontece, o cérebro coloca a imagem do jeito que realmente é, ou seja, reinverte a imagem para eu veja ela na posição que ela está. Tá? Então, observem que aqui todas as imagens, ó, aqui é o objeto, a imagem está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então, a imagem que é formada na retina, ela é invertida, tá? Devido à lente convergente ter essa característica em determinadas condições. Observem aqui que eu estou mostrando como o cristalino, que é essa lente convergente, ele se altera com a modificação de posição do objeto. Aqui o objeto está mais longe, a lente é aqui, ela vai vir, vai convergir, né, para formar aqui na retina. Aqui no caso do segundo objeto, que é a pontinho amarelo, tá, gente? Tá bem mais próximo, então olha só como ele achatou, ele ficou mais largo para poder conseguir receber esses raios e eles refratarem, convergindo para o mesmo ponto em cima da retina. Tá? Agora a gente vai começar a ver
quais são os problemas visuais, ou seja, quais são as ametropias que a gente chama, né? Os defeitos visuais são chamados de ametropias, que são anomalias que às vezes são genéticas, às vezes não, que normalmente muitas pessoas hoje em dia têm algum desses tipos de problema e a gente vai ver como é que isso acontece e qual tipo de lente, ou seja, de óculos que eu tenho que usar para corrigir esse problema. Então, primeiro, a miopia. A miopia é um defeito visual, né? Que o globo ocular ele vai ser maior do que o normal, ele vai ser mais alongado que o normal, né? Então, por exemplo, ele teria que ter esse tamanho onde está tracejado aqui e ele está vindo até aqui. Então, a retina fica mais afastada do que normalmente é. Então, quando a imagem vem e passa, quando a luz vem e passa pela lente, né, pela córnea, pelo cristalino, mesmo assim a imagem é formada num ponto que está antes da retina. A retina está aqui no fundo e a imagem está sendo formada aqui nesse pontinho amarelo. Então, a imagem é formada antes da retina e eu não consigo ver. A miopia são problemas que as pessoas chamam quando não conseguem enxergar bem de longe. Tá? Um objeto está longe e aí, quando o objeto está muito longe, essa formação de imagem acontece antes da retina, né? E isso dificulta a visão para longe. Fica embaçado, não vê direito, não vê nada, dependendo do grau. E o que a gente faz para corrigir esse problema? A gente usa uma lente divergente. A lente divergente é aquela, como eu disse, que ela diverge os raios. Então, por exemplo, quando eu uso um óculos que tem uma lente divergente, ele vai pegar a luz e vai abrir aqui para que quando ela passe pelo olho, ela consiga o tamanho necessário para alcançar o fundo lá do globo ocular, onde a retina está. E lembrando, essa lente ela tem que ter uma medida do quanto de grau que a pessoa precisa para qual a quantidade de divergência, né? Lembra que o grau é a medida de divergência, ou seja, o quanto ela tem que divergir para que essa divergência seja útil para a imagem se formar lá no ponto necessário. Então, tem que ir no oftalmologista para medir esse grau, né? A lente divergente, ela tem uma característica, as divergências são negativas. Eu não sei se alguém de vocês usa óculos ou alguma coisa. Quando a receita de um oftalmologista vem, se ela vir com um valor negativo, por exemplo, menos 0,75, significa que você está usando 0,75 grau, mas esse 0,75 grau negativo representa uma lente divergente. Você tem que usar uma lente divergente, você provavelmente tem um problema de miopia. O próximo aí é a hipermetropia. Qual é a característica dela? O globo ocular é mais achatado, ou seja, ele é mais curto que o normal, não é achatado, na verdade, ele é mais curto. Então, se um objeto está próximo do globo, quando esse objeto está muito próximo, o que acontece? Quando a gente passa pelas lentes da córnea cristalina, a imagem vai se formar atrás da retina. A retina está aqui com o globo e a imagem está se formando aqui. Então, eu não vou conseguir ver direito de perto, tá? Porque a imagem está se formando atrás da retina. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que usar um tipo de lente para tentar convergir esse raio de luz para que a imagem se forme no ponto certo aqui na retina. Então, eu vou usar uma lente convergente, porque ela vai pegar a luz e vai tentar convergir ela mais, e aí eu vou conseguir formar a imagem exatamente em cima da retina, que é onde eu preciso. A lente convergente vai vir sempre com o valor de grau, divergência, que a gente fala, né? A divergência de uma lente convergente, ela é positiva. Então, se uma pessoa tem hipermetropia, ou seja, tem um problema de ver de perto, normalmente a receita do oftalmologista vai vir com valor de grau positivo, tá? Próximo caso é a presbiopia, ou que a gente chama de vista cansada.
Nesse caso aqui, a vista cansada normalmente acomete pessoas ao longo, quanto mais, assim, ao passar do tempo, normalmente após os 40 anos. Porque quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai perdendo elasticidade dos músculos que ajudam o cristalino a fazer a acomodação, né? Lembra que eu expliquei que o cristalino ele precisa mudar o seu formato para acomodar a imagem em cima da retina. E ele tem a ajuda de alguns músculos, que são chamados de músculos ciliares, que fazem isso. E com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo a elasticidade desses músculos e perde esse poder de acomodação também. No início, né? Então, essa perda de elasticidade, a gente fala que dá um enrijecimento dos músculos. No início, a vista cansada é caracterizada por uma visão de perto. A pessoa não consegue enxergar bem de perto, e aí, por exemplo, penso numa pessoa velhinha, que é muito comum essa imagem, fazendo isso daqui com algum papel para ler, né? Ela afasta, porque ela não conseguiu enxergar de perto direito, tá? Então, ela não consegue focar em objetos próximos no início, mas com o passar do tempo, isso vai ficando difícil para enxergar de longe também. Então, por isso, por ter esse processo que vai se prolongando, né, e vai aumentando, a gente sempre usa para problemas de presbiopia, de vista cansada, as lentes multifocais ou progressivas. Elas são lentes que têm característica para ver de longe e de perto, ou seja, elas misturam as lentes divergentes e convergentes no mesmo óculos, né? Aqui a gente tem um formato mais anterior, que era chamada de lente bifocal, né? Que, sabe aquela divisão assim, bem característica de longe e perto, ela não era muito boa para a gente ver, porque se você olhasse de mau jeito, você fica até tonto, né? E agora as lentes multifocais, né, ou progressivas, elas já têm uma divisão que não deixa você ver a diferença de quando você está olhando para perto e para longe, ela fica bem bacana, né? Hoje em dia é o que tem sido mais adequado, tá? Então ela vai ficar boa em qualquer distância, perto, longe, médio, tá? Por isso que ela é interessante nesse caso. O próximo problema é que a gente chama de astigmatismo, tá? O que é o astigmatismo? No caso do astigmatismo, a gente vai ter uma forma irregular do cristalino, tá? A imagem vai ficar distorcida ou borrada. Então, a gente vai ter a curvatura da córnea afetada, ou seja, ela vai ficar mais achatada que o normal, né? Olha só, essa seria uma córnea normal, redondinha, e a córnea com astigmatismo, ela fica mais achatada, ela não tem esse formato tão redondinho. Ou também pode acontecer por uma forma irregular do cristalino. E o que vai acontecer? Como ela não tem o formato certo, a luz não consegue focar lá na retina. Então, esse aqui é um olho normal. A luz passa e converge pelas lentes que ela tem e forma lá no ponto focal, exatamente na retina. No caso de uma pessoa que tem astigmatismo, a luz chega, passa, e quando ela passa, por o formato da córnea ou do cristalino ser irregular, a luz não consegue focar. Ela não converge para um único ponto. Então, vai ter vários pontos focais diferentes. E aí a pessoa não enxerga bem, ela enxerga embaçado, né? Então, nesse caso aqui, o mais correto é a gente usar o que a gente chama de lentes cilíndricas, que são esse formato de lente aqui, tá? E elas têm que ser específicas para cada anormalidade que eu tenho. Tem que ver qual que é o problema. A partir foi o achatamento da córnea, como que foi? Então, eu vou escolher a lente adequada para fazer com que a luz se forme em um único ponto, né? Que é o caso que a gente precisa. Então, essa aqui é o formato que precisa das lentes cilíndricas. Então, é isso, tá, gente? Não vou explicar os instrumentos ópticos, não.
porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre isso. Não esqueçam de preencher todos os pets, por favor. Todo o pet, todas as semanas, os formulários, tá? Beijinho e até a próxima.